Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Fico muito feliz de saber que vocês estão mais uma vez aí, pronto para assistir às nossas aulas. Eu sou a professora Abigail Viana e hoje vamos trabalhar o componente curricular Língua Portuguesa. Eu sei que o seu caderno já está aí do seu lado, muito bem. Pega a tua caneta, teu lápis, coloca a data de hoje e coloca o tema da nossa aula, que será notícias, reportagens e documentários. Será que são a mesma coisa? Vamos descobrir na nossa aula de hoje. Antes de iniciarmos, vamos ler aquele nosso pensamento, aquele motivacional de todos os dias. Quanto mais você estuda, mais aprende e descobre sobre as possibilidades do mundo. É isso mesmo. Quanto mais você estudar, quanto mais você pesquisar, mais você vai ficar esperto, mais vai se aprofundar e vai ser uma criança cada vez mais inteligente. E é isso que você está fazendo aqui hoje, não é? Aumentando os seus conhecimentos. Como eu te falei bem no início agora, o nosso tema é esse aqui, ó, notícias, reportagens e documentários. Se você acompanha nossas aulas diariamente, você sabe que nós já trabalhamos o gênero textual notícia. Sim, nós aprendemos bastante sobre o gênero textual notícia, sua estrutura, suas características, quais os seus objetivos. Eu quero até agradecer que eu lancei uma pergunta aqui, perguntando qual era o objetivo da notícia e vários alunos responderam. Temos uma aluna lá na Escola Municipal Nova Descoberta, que é a Nancy, que está sempre participando, e ela respondeu lá e respondeu corretamente que o objetivo da notícia é informar. Vamos revisar isso hoje e vamos aprender quais as diferenças e semelhanças entre a notícia, a reportagem e o documentário. Aí tem aqui aquela perguntinha inicial. Você sabe qual é a diferença entre notícia, reportagem e documentário? Eu sei que você já tem um bom conhecimento sobre notícia, não é? Já estudamos aqui, teve gente que assistiu pela TV, outros pelo canal do Educa Recife, quem sabe até assistiu mais de uma vez para tirar as dúvidas, mas hoje vamos aprofundar, como eu já te disse, vamos aprender sobre notícia, reportagem e documentário. Eu quero te pedir para ler comigo, porque a aula fica mais participativa, tá certo? Vamos lá? A notícia é um gênero textual que tem como objetivo informar fatos do dia a dia relevantes para a sociedade. Lembra que trabalhamos isso? Então, os fatos que acontecem diariamente na vida das pessoas tem que ser real, porque se não for verdadeiro, lembra que trabalhamos aqui as fake news, que são as notícias falsas, não podemos repassá-las, nem criá-las, nem compartilhá-las. Então a notícia ela tem o objetivo de informar a verdade, tá certo? E são fatos do dia a dia, mas também tem que ser fatos relevantes, tem que ser fatos que vão realmente afetar, que vai interessar ali aquele ouvinte daquela notícia. Por exemplo, não vai se noticiar, por exemplo, que caiu uma folhinha de uma árvore. Isso é um fato que acontece diariamente, mas não é relevante. Porém, se por acaso cair uma árvore, esse fato, sim, aconteceu e vai ter que ser noticiado, porque vai afetar o trânsito, não é? A vida das pessoas ali no entorno vai ser alterada por conta daquele fato, daquele evento. Então, tem que ser uma coisa do dia a dia, mas que seja relevante para as pessoas. Pode-se dizer, então, que a notícia ela tem a função social de quê? Leia aí comigo, por favor. Relatar, descrever como? De forma breve e objetiva, como eu já te falei, fatos reais, verdadeiros e importantes, que fogem do corriqueiro, da normalidade cotidiana. Aí vai cair como uma luva
O exemplo que eu te falei da árvore. Veja só, uma árvore cair é uma coisa que acontece todos os dias? Não. Então, vai virar notícia, porque não é um fato corriqueiro, e é sim relevante, é importante. As pessoas precisam saber, porque se vai passar por aquela localidade, vai estar interditado, vai ter que mudar o seu caminho. Então, essa é a função da notícia, informar, mas sempre lembrando que a notícia ela precisa ser verdadeira. Nós estamos, atualmente com muitos problemas por conta das fake news, principalmente em redes sociais. As pessoas postam notícias que não são verdadeiras e as outras pessoas compartilham, então se espalha como que fosse verdade. E isso não é bom, tá certo? Antes de você compartilhar qualquer coisa, é bom verificar a procedência e a veracidade daquela informação. Assim, a notícia, como um texto jornalístico, utiliza os principais meios de comunicação para informar os leitores. Quais são esses meios mais usados? Os jornais, as revistas, o rádio, a TV e a internet. E atualmente a internet realmente tem sido um grande meio de divulgar notícias. Há alguns anos atrás, as pessoas para serem informadas precisavam ler jornais, assistir reportagens, não é? Assistir noticiário na TV principalmente, escutavam no rádio. Ainda hoje tem pessoas que gostam, não é? De escutar as notícias pelo rádio. Mas hoje em dia a maior parte das pessoas são informadas pela internet. Por quê? Por exemplo, se acontece um fato que precisa de uma cobertura jornalística, então o jornalista vai ter que se dirigir até o local, fazer a gravação. Isso leva um pouquinho de tempo, né? Alguns minutos, horas, depende de onde aconteceu. Mas se uma pessoa vai passando ali com seu celular, por exemplo, já filma, já bate uma foto, já coloca nos grupos de aplicativos, já coloca em suas redes sociais, e as pessoas sabem disso antes mesmo de ser noticiado num telejornal ou num jornal impresso. Aí é onde eu falei, onde entra todo o cuidado com as fake news para você não estar aí compartilhando algo que não é verdade e que pode vir até atrapalhar a vida das pessoas. Vamos dar uma lembradinha na estrutura da notícia. Isso aqui nós trabalhamos na aula passada, tá certo? É só para dar aquela refrescada, porque quando a gente for comparar com reportagem e documentário, é importante a gente lembrar da estrutura da notícia. Vamos lá. Na notícia nós temos o título principal, que são aquelas letras grandes, mais destacadas, que é a manchete. É o que vai fazer o leitor se interessar. Se está passando numa banca de jornal, mesmo estando longe, ele vai conseguir ler o que está escrito ali naquelas letras grandes. É a manchete. Geralmente vem com uma foto, né, com a imagem também, para chamar a atenção do leitor. Logo abaixo da manchete, nós temos o título auxiliar, que é o quê? É o subtítulo. É uma linha fina que está complementando o título principal. Observa aqui nesse jornal, tá vendo onde está a setinha vermelha? Aí você tem o título. Tá vendo como a letra é grande? É bem destacada, né? Para que o leitor ele tenha uma visibilidade, que ele consiga ler mesmo com distância. Logo abaixo nós temos o subtítulo. Você aí já não consegue perceber com tanta clareza como a manchete, porque é uma linha bem normal, bem pequena, né? Comparada à manchete. E ela vai dar aquele complemento do que a manchete está informando. Temos também a lead. E o que é a lead, gente? É um parágrafo de introdução que apresenta a síntese da notícia e contém as informações essenciais, às quais respondem as seguintes questões: o que aconteceu, quando, onde, com quem, como aconteceu. Então, observe aqui, ó. Tá vendo a setinha? Ali onde está a lead. É o início da notícia. É um parágrafo inicial, onde está ali de forma resumida toda a notícia. A pessoa consegue, a partir daquele parágrafo, saber bem detalhado o que se passa. Claro que não com todos os detalhes. Eu falei de forma detalhada comparado à manchete, tá? Mas ali é um resumo. Então, tá ali as principais informações e no decorrer da notícia, que é o corpo da notícia, a pessoa irá se apropriar de realmente todas as informações.
E agora a setinha, ela está mostrando a foto. Como a gente sempre sabe que nos jornais, principalmente na primeira página ali, e geralmente em todas, mas a que chama mesmo a atenção é aquela bem destacada que fica no início, né? Aqui nessa imagem, que tipo de notícia, que tipo de meio de comunicação aí está passando notícias? Você conhece, você sabe que meio é esse? Muito bem, é um telejornal. São aqueles programas que passam notícias na TV. Não é? Muitas pessoas assistem logo de manhã, antes de sair de casa, às vezes na hora do almoço, no final da tarde, tem todos os horários. Tem canais de TV que é o dia inteiro, não é? Só de notícias. Tem pessoas que realmente gostam de estar bem informadas. Então, demos uma pincelada, demos uma revisada sobre notícia, agora vamos entrar em reportagem. Aí eu peço que você fique bem atento para já ir percebendo quais as semelhanças, quais as diferenças, para que a gente possa fazer uma comparação. Reportagem é o nome dado ao gênero textual jornalístico que realiza interação verbal entre indivíduos, seja através da fala ou da escrita. A reportagem, ela é transmitida através de veículos jornalísticos, como jornais impressos, revistas, sites, TVs e rádios. E a sua principal função é informar. Observa aí a primeira semelhança. Nós vimos qual é o objetivo da notícia. Para que serve a notícia? Para informar. Acabamos de ver aqui também que a principal função da reportagem também é informar. Até aí está tudo parecido, mas vamos seguir e vamos começar a perceber as diferenças. Para a produção de uma reportagem, é necessário que o repórter faça um levantamento de dados, realize entrevista com pessoas relevantes para o caso e atenda a todos os lados envolvidos, ou escute especialistas sobre o assunto relatado. Vamos dar um exemplo. Agora vai ser a diferença entre notícia e sobre reportagem. Lembra do exemplo que eu dei da árvore? A notícia seria, por exemplo, a árvore caiu na rua lá em Santo Amaro. Pronto, essa foi a notícia. Curta, objetiva, disse que a árvore caiu, disse o local, pode dizer a hora, hoje pela manhã ou agora à tarde, foi dada a notícia. O repórter, o jornalista, ele não produziu aquela notícia, ela aconteceu e ele passou, ele informou aos seus telespectadores, aos seus leitores. A reportagem não. O jornalista ele vai produzir, ele vai fazer pesquisas, ele vai se aprofundar no assunto. Ele pode sim pegar uma notícia como base e transformá-la em uma reportagem. Ele pode ir naquela rua entrevistar os moradores, saber se já aconteceu isso antes. Ele pode pesquisar junto com especialistas para saber o que leva uma árvore a cair. Será que o fator foi climático? Será que é porque a árvore realmente já estava com muitos anos, estava velha e caiu? Ou será que a culpa foi do homem, a ação humana que provocou, não é? Então ele vai investigar, ele vai estudar, ele vai entrevistar as pessoas. No caso da árvore, ele poderia entrevistar alguém da prefeitura responsável por aquele órgão que cuida ali, não é? Da cidade, das árvores, das calçadas. Então, ele vai fazer todo esse levantamento para produzir a sua reportagem. Então, veja que não é algo tão rápido, tão imediato quanto a notícia. Percebeu, né, a diferença? Ela não mostra, como eu te falei, ela não mostra simplesmente o fato que aconteceu. Ela vai mostrar os encaminhamentos para o seu acontecimento, o que causou. Por que isso aconteceu? Sempre tem um motivo. Então, o jornalista ele vai a fundo, ele vai ali pesquisando, então ele vai dar a informação bem mais completa, não é? Ali ao seu telespectador. Acontece muito isso. Acontece um fato hoje, ele sai como uma notícia no jornal e depois de alguns dias aquele tema volta em forma de uma reportagem bem maior, com muito mais informações, bem mais completa. Por quê? Porque houve todo este trabalho, tá certo? Então, vamos ver agora assim, reportagem versus notícia.
Reportagem e notícia, depois disso que nós já trabalhamos, é a mesma coisa? São totalmente idênticas? O que é que você acha? Você pode responder lá no nosso chat. Você acha, professora, eu achei que é tudo igual. Não, professora, não é. Mas por quê? Aí é bom você colocar seu nome, o nome da sua escola, porque a gente aqui na próxima aula fala sobre você. Tá certo? Então, vejam só, essa pergunta é bem comum, já que os dois tipos de gênero textuais, eles apresentam bastantes semelhança. Presta atenção, semelhança não quer dizer igualdade. Você pode parecer com alguém e não ser totalmente igual. Por exemplo, você parece com a sua mãe, você parece com seu pai. São parecidos, mas não são iguais. Então, notícia e reportagem têm semelhança, mas não são iguais, tá certo? Para entender como funciona cada uma delas, portanto, é necessário prestar atenção justamente nas suas diferenças. A notícia, ela precisa ser dada logo após o fato acontecer. Aconteceu, já foi noticiado, porque senão não vai ter mais utilidade para as pessoas saberem daqui a 3, 4 dias o que aconteceu hoje, que poderia afetar a sua vida hoje, não é? Então, a notícia ela é imediata. Por conta disso, às vezes as informações não são suficientes, como eu te falei. Não é? A reportagem ela vai se aprofundar para que a informação chegue a outra pessoa de uma forma mais completa. É necessário um tempo maior, está vendo o que eu falei? Para apurar o que aconteceu e oferecer ao leitor uma maior riqueza de detalhes. Já é o papel de quê? Da reportagem. É mergulhar ali naquela notícia, se aprofundar para que cada vez mais os seus telespectadores, os seus leitores, eles realmente estejam apropriados de toda a informação possível sobre aquele caso. Você veja aí, vamos dar um exemplo. Se eu fosse dar uma notícia sobre esta imagem que você está aí vendo na sua tela, o que é isso? É uma queimada. Então, a notícia poderia ser: na floresta amazônica está com pontos de incêndio, pontos de queimada. Pronto, a notícia foi dada. As pessoas sabem o que está acontecendo. Mas a reportagem faria o quê? Iria ao local, entrevistar os moradores da região, saber se é um fato comum, por que causa, pesquisar com biólogos, com pessoas que entendem disso aí, saber qual é o agravo que isso vai trazer para a região, qual o problema que vai trazer para o solo, quais espécies de animais que viviam aí perderam seu habitat natural. Então, ele vai se aprofundar, ele vai investigar as causas, ele pode também, na reportagem, sugerir soluções. Por exemplo, se foi comprovado que esse incêndio começou porque alguém jogou um resto de cigarro ali, porque tinha vidro ali jogado e o calor do sol fez com que começasse esse incêndio. Então, ele vai dar a solução das pessoas não jogarem cigarro, das pessoas não jogarem lixo, principalmente vidro ali que vai causar, não é? Então, esse é o papel da reportagem, é dar uma notícia bem mais completa, tá certo? Eu espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, gente, pode perguntar lá no chat, que à medida do possível eu vou aqui respondendo para vocês, tá certo? A notícia é mais curta, já a reportagem ela é mais longa e explica o desdobramento do caso e o que foi necessário para que ele acontecesse. Foi justamente o que eu acabei de falar, quando a gente viu aquela imagem do incêndio, não é? O que causou? Quais fatores contribuíram para que aquilo acontecesse? De quem foi a culpa, se é que houve um culpado? O que pode se fazer para que não aconteça mais? Isso é papel da reportagem, tá certo? A notícia vai simplesmente informar o público ali o que aconteceu. Outra característica importante que faz a diferenciação entre ambas é que a reportagem ela escuta diversas fontes, especialistas
e os vários lados da mesma história. A notícia não, ela vem e é passada. A reportagem, o jornalista ele vai entrevistar. Por exemplo, se houve um problema com vizinhos, ele vai entrevistar o que mora na direita, o que mora na esquerda, ele vai ouvir os dois lados. Não é? E no caso, como eu falei, ou da árvore, ou daquele incêndio, ele vai procurar especialistas para saber as causas, para saber o que pode ser feito, os efeitos que vai causar ali naquela região por ter acontecido aquele fato, tá certo? Vamos agora, nós vimos notícia, nós vimos reportagem, agora vamos falar um pouquinho sobre o documentário. Aí você vai ficando aí atento para já ir percebendo mais características semelhantes ou diferentes entre eles. O documentário, já veja que é um gênero do cinema, já não é jornalístico, tá vendo? É do cinema, que possui muitas semelhanças com o jornalismo. Então, ele é um gênero de cinema, mas que tem ali as suas semelhanças com o jornalismo, como foco nos fatos e pessoas reais. Como no jornalismo, a notícia, a reportagem são fatos reais, pessoas reais, o documentário também, tá certo? O foco dele será em fatos e pessoas reais. Então, o que é um documentário? Documentário é um gênero do cinema que tem como objetivo a apresentação de uma visão da realidade por meio da tela. Então, diferente da notícia e da reportagem, que podem ser escritas, o documentário ele vai passar informação para as pessoas através da tela, é mais visual, certo? Para isso, veja o que é que eles se utilizam. Esse gênero utiliza-se de arquivos históricos, imagens, entrevistas com pessoas envolvidas e outros recursos, permitindo que ele seja construído ao longo do processo de sua produção e somente seja finalizado com a edição. Então, ali o diretor, o produtor, eles vão em busca das informações, imagens, fazem entrevistas, fazem filmagens, depois eles vão para um local específico, fazer ali a edição, monta todo o documentário e só assim ele poderá ser exibido. Por exemplo, nós temos aqui agora a imagem de alguns elefantes. Eu não sei vocês, mas eu gosto bastante de assistir documentários que falam sobre a vida animal. Então, ali o diretor, o produtor daquele documentário, ele vai ao local, nesse caso aqui, onde vivem os elefantes, vai conversar com veterinários, biólogos, tratadores sobre a vida deste animal, quanto tempo vive, do que se alimenta, se está em extinção, por que está sendo extinto, qual a causa, não é, da diminuição da espécie desse animal, as pessoas que moram no entorno de onde esses animais vivem, se elas gostam, o que elas acham. Então vai dar bem mais trabalho, vai ser bem mais longo do que uma reportagem e do que uma notícia. Vamos ver agora a diferença entre reportagem e documentário. Lá no início, nós vimos a diferença entre reportagem e notícia. Agora a diferença será entre reportagem e documentário. Enquanto a reportagem busca ser objetiva, o documentário carrega em si o ponto de vista do diretor. Então, tanto a notícia como a reportagem não vai passar a opinião de quem está passando para a pessoa, quem está informando. Ele está simplesmente trazendo informações para as pessoas. Já o documentário tem sim esse teor mais de trazer a visão de quem o está produzindo, tá certo? Então, por exemplo, no exemplo do elefante mesmo, se está sendo extinto e o autor daquele documentário, o diretor, o produtor, acha que a culpa é simplesmente uma coisa natural, porque eles estão ficando velhos, porque a alimentação está diminuindo, ele vai puxar para esse lado, né? Ele vai investigar por esse lado. Mas se ele acha que é por conta da caça predatória, os homens estão ali naquela caça ali, matando os animais, então ele já vai puxar para esse outro lado. Então a tendência é que no documentário as pessoas percebam qual é a opinião do diretor, do produtor, tá certo? Fora isso, no documentário não existe a obrigatoriedade da presença de um narrador, coisa que não acontece com a reportagem.
Quem já assistiu reportagens está acostumado a ver imagens na tela, ver o vídeo lá passando e ter sempre alguém narrando o que está acontecendo. No documentário não tem essa obrigatoriedade. O diretor, o produtor pode optar, sim, por fazer essa narração ou não. Simplesmente a pessoa está ali assistindo o que está passando, o documentário, e a pessoa ali já vai tirando as suas próprias conclusões. Então, vamos dar uma revisadinha bem rapidinho no que aprendemos hoje. Você lembra o tema da aula, não foi isso? Notícia, reportagem e documentário. E nós vimos que a notícia e a reportagem, ela tem o objetivo de quê? De informar, não é isso? Então, isso aí ele ficou bem claro para vocês, essa semelhança. Vamos para as diferenças. Nós vimos que a notícia é curta, enquanto a reportagem é um pouco mais longa. A notícia, ela é imediata. O jornalista ele vai passar aquela notícia praticamente no momento em que ela está acontecendo. Enquanto a reportagem, esse mesmo jornalista, ele vai se aprofundar naquilo que ele está noticiando. Vimos aqui que ele vai entrevistar pessoas, especialistas, que ele vai pesquisar sobre o assunto, que ele vai tentar descobrir a causa, por que aconteceu aquilo, o que aquilo vai afetar a vida das pessoas, da comunidade, ou se for ali da região, não sei. O que pode ser feito, se for uma coisa ruim, o que pode ser feito para que não aconteça mais. Se for uma coisa boa, o que pode ser feito para ser mantido, para continuar, para aumentar aquela ação. Então, esse é o papel da reportagem, que sempre tem um narrador. Acabamos de aprender isso. Já o documentário, nós vimos que já é um gênero de cinema, que o produtor, o diretor, ele vai mostrar o seu olhar sobre aquele assunto, diferentemente da notícia e da reportagem. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, você pode mandar para a gente, que vamos, na medida do possível, estar aqui te respondendo. Só não esquece de colocar o teu nome da tua escola, tá certo? Porque a gente te responde e fala aqui no teu nome, quem sabe da tua professora, se você quiser. É isso aí, gente. Até a próxima aula. Fiquem bem. Um forte abraço.